Olá, caro aluno candidato ao concurso de ingresso à carreira do Ministério Público do Trabalho. Meu nome é Rogério Sanches Cunha, sou promotor de Justiça no Estado de São Paulo, professor de Direito Penal aqui do CERS. Em 30 minutos, mais ou menos, eu vou explorar com vocês os principais pontos do seu edital. Os pontos que eu entendo que tem mais chances de cair. E não é um chutômetro aqui. Eu fiz uma análise de provas anteriores, conversei com colegas. Então, as minhas fichas estão apostadas exatamente nestes pontos. Vamos lá. O primeiro ponto do seu edital. Tipo e tipicidade, excludentes de antijuridicidade, isto é, legítima defesa, está na necessidade, exercício do direito, faltou estrito cumprimento, dever legal. Culpabilidade, dolo e culpa. Aqui é importante lembrar que o crime, de acordo com a maioria, tem 3 substratos. Fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. É no fato típico que eu vou estudar dolo e culpa. O dolo e a culpa estão no fato típico. Nós adotamos o finalismo. O dolo e a culpa são analisados no fato típico. A ilicitude espelha exatamente a contrariedade do fato típico a todo ordenamento jurídico. E a ilicitude, ela pode ser excluída a depender de algumas circunstâncias. O artigo 23 do nosso Código traz um rol exemplificativo de causas excludentes da ilicitude, chamadas de justificantes ou discriminantes. Excluem a ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de um dever legal. Falei que estas discriminantes estão no artigo 23 do Código Penal. Mas o artigo 23 apresenta um rol, insisto, exemplificativo de causas excludentes da ilicitude. Nós temos outras espalhadas no nosso ordenamento jurídico. Basta você abrir o artigo 128 do Código Penal, o aborto permitido. O 128, de acordo com a maioria, é uma discriminante prevista na parte especial. Nós temos discriminante, causa excludente da ilicitude e que nem tem previsão legal, causa supralegal de exclusão da ilicitude. Por exemplo, o consentimento do ofendido quando versar sobre bem disponível. Por fim, para que haja crime, eu preciso da culpabilidade. A culpabilidade tem 3 elementos. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Cuidado! Falando da imputabilidade, a imputabilidade ela é excluída em 3 situações. Em razão da doença mental, artigo 26 caput, em razão da menoridade, artigo 27, e em razão da embriaguez completa, acidental completa, artigo 28, parágrafo 1º. Então, são excludentes da imputabilidade, doença mental, artigo 26, menoridade, artigo 27, e embriaguez acidental completa, artigo 28, parágrafo 1º. Já a potencial consciência da ilicitude, ela é excluída em razão do erro de proibição, artigo 21 do Código. Cuidado, erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude, por sua vez, a culpabilidade. E, por fim, a exigibilidade de conduta diversa, excluída pela coação moral irresistível e pela obediência hierárquica. Ambas dirimentes ou excludentes da culpabilidade estão no artigo 22 do Código Penal. Pegadinha de concurso. A coação moral irresistível exclui culpabilidade. Já a coação física irresistível exclui fato típico. Tá joia? Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. Tá aqui, ó.
autoria, coautoria e participação, relação de causalidade, imputabilidade de suas causas de exclusão e responsabilidade penal da pessoa jurídica. Veja o que é imputabilidade de suas causas de exclusão, nós já conversamos no slide anterior. Agora eu quero falar com vocês sobre autoria, coautoria, participação. Pessoal, o que vem a ser autoria, coautoria, participação? Bom, autor é o agente que executa o núcleo do tipo. Se o núcleo do tipo é matar, autor é quem matou. Se o núcleo do tipo é subtrair, autor é quem subtrai. Se o núcleo do tipo é constranger, autor é quem constrange. Agora, uma pessoa pode não agir sozinha, e sim associada a outra. Não mata sozinho, outro mata com ele. Não subtrai sozinho, outro subtrai com ele. Não constrange sozinho, outro constrange com ele. Aí eu tenho vários autores. Coautoria. Então, a coautoria nada mais é do que a pluralidade de autores. Rogério, entendi, mas então o que significa participação? Participação é o agente que, sem executar o núcleo do tipo, concorre para o resultado. Concorre para o resultado. Sem executar o núcleo do tipo, concorre para o resultado. Eu matei, mas foi fulano quem me induziu a matar. Eu matei, foi fulano quem me instigou a matar. Eu matei, mas foi fulano quem me auxiliou emprestando a arma. Fulano não matou ninguém. Fulano induziu, instigou ou auxiliou. Eu sou autor. Fulano é um partícipe. Fulano participou do homicídio sem executar o núcleo. Participou do homicídio, induzindo, instigando ou auxiliando o homicida. Aqui é importante você lembrar que na punição do partícipe, nós trabalhamos com a teoria da acessoriedade limitada ou média. O que significa isso? Fulano que me induziu, que me instigou ou que me auxiliou, para ser punido, depende de que meu fato seja típico e ilícito, mesmo que não culpável. Se fulano induziu, instigou, auxiliou um fato típico e ilícito, mesmo que não culpável, fulano vai ser responsabilizado como partícipe pelo crime ocorrido. Então, eu repito, a punição do partícipe segue a teoria da acessoriedade limitada ou média. A punição do partícipe depende de um fato principal típico e ilícito, mesmo que não culpável. Repito, a punição do partícipe depende de um fato principal típico e ilícito, mesmo que não culpável. Tá ok? Pô, Rogério, nesse tanto chama atenção a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente? Pode. Vejam, de acordo com STJ e STF, pessoa jurídica não só pode ser responsabilizada penalmente, como pratica crime ambiental. No nosso ordenamento, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está restrita aos crimes ambientais. Não existe outra espécie de responsabilidade penal da pessoa jurídica, somente a espécie ligada aos crimes ambientais. Rogério, nem nos crimes contra a administração pública a pessoa jurídica pode ser punida? Nem nos crimes contra a administração pública. Pô, mas e a lei anticorrupção empresarial? A lei anticorrupção empresarial não é uma responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes contra a administração pública? Não. A lei anticorrupção empresarial traz responsabilidade civil e administrativa para a pessoa jurídica. Não traz responsabilidade penal.
A responsabilidade penal da pessoa jurídica no nosso ordenamento está restrita aos crimes ambientais. E olha que interessante. O Ministério Público, para denunciar a pessoa jurídica por crime ambiental, não precisa denunciar também a pessoa física se a identidade dela não for revelada. Se eu não sei qual a pessoa física ligada à pessoa jurídica que praticou aquela infração ambiental, eu posso denunciar só a pessoa jurídica. Nós não adotamos o sistema da dupla imputação. Pelo sistema da dupla imputação, eu teria que denunciar, junto com a pessoa jurídica, a pessoa física autora do crime. Não o STJ ou o STF entende que eu posso denunciar somente a pessoa jurídica. Interessante, né? Próximo tópico que aparece no seu edital e eu acho que tem chance de cair. Crimes comissivos, omissivos, mistos, consumação em tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Vamos rapidamente relembrar o seguinte, ó. Primeira coisa, a diferença entre a tentativa e a desistência voluntária. É o que mais cai. Diferença da tentativa e desistência voluntária. Tentativa está no artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal. Já a desistência voluntária está no artigo 15, primeira parte do Código Penal. Artigo 15, primeira parte do Código Penal. Leia lá o artigo 15, primeira parte do Código Penal, ele diz que se o agente desiste de prosseguir com seu comportamento, responde somente pelos atos até então cometidos. Pessoal, olha só, reparem, a tentativa é causa de redução de pena. Já a desistência voluntária é causa de extinção da punibilidade da tentativa. O agente responde somente pelos atos até então cometidos. Qual a diferença? Eu já não estou entendendo ainda. Então vamos lá. Na tentativa eu tenho início da execução, porém a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária, eu tenho início da execução e não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. É um verdadeiro dolo abandonado. É um verdadeiro dolo abandonado. Ele abandona o dolo. Vou dar 2 exemplos, aí vai ficar muito fácil você entender. Eu quero subtrair um veículo. Eu, munido de um instrumento, consigo abrir a porta. A hora que eu vou ligar o carro, toca o alarme, eu saio correndo. Você acha que isso é desistência voluntária ou é tentativa? Vocês acham que eu desisti de subtrair ou saí correndo com medo de ser surpreendido durante a execução do crime? Eu poderia prosseguir, mas desisti, ou eu queria prosseguir, mas não pude fazê-lo? E aí? Claro que este exemplo é um claro exemplo de tentativa. Eu vou responder pela pena do furto reduzida nos termos do artigo 14, parágrafo único. Agora, olha outro exemplo. Eu pulo o muro de uma casa, quebro o vidro do veículo, quando eu vou subtrair o veículo, eu me arrependo. Falo, não, desisto, não quero. Não vou fazer mais isso, eu quero sair desta vida. Vamos imaginar, desisto. E vou embora. Tentativa ou desistência voluntária? Esse exemplo é desistência voluntária. Eu poderia prosseguir, mas eu desisti. Eu abandonei o dolo. A diferença da tentativa e da desistência voluntária é que na tentativa eu quero prosseguir, mas não posso. Na desistência voluntária eu posso prosseguir, mas não quero. Esse segundo exemplo é exatamente exemplo de desistência voluntária. Não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Extingue-se a punibilidade da tentativa de furto e eu vou responder pelos atos até então cometidos. Violação de domicílio e dano.
violação de domicílio e dano. Compreendeu? A desistência voluntária, por sua vez, não se confunde com arrependimento eficaz. Eu tenho a mesma consequência nos dois. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu vou responder somente pelos atos até então cometidos. Extingue a punibilidade da tentativa. Mas qual a diferença entre os dois? Na desistência voluntária, eu abandono o dolo durante a execução. Já no arrependimento eficaz, eu abandono o dolo depois da execução e eu consigo impedir o resultado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são espécies de ponte de ouro e não se confundem com arrependimento posterior. Como o próprio nome diz, o arrependimento posterior, que está no artigo 16, é uma ponte de prata. Eu já consumei o crime já está consumado, eu me arrependo e reparo o dano antes da inicial. Compreenderam? Eu reparo o dano antes do recebimento da denúncia. Então vejam, pessoal, arrependimento posterior não se confunde com arrependimento eficaz, muito menos com desistência voluntária. Na desistência voluntária, eu abandono o dolo durante a execução. No arrependimento eficaz, eu abandono o dolo depois da execução, mas consigo evitar o resultado. Atirei na pessoa, ela pedindo socorro, agonizando, eu me arrependo, levo essa pessoa até o hospital e salvo a vida dela. Isso é arrependimento eficaz. Eu não vou responder por tentativa de homicídio, eu vou responder por lesão corporal. Arrependimento posterior não tem nada a ver com a desistência voluntária e arrependimento eficaz. No arrependimento posterior, eu consumei o crime. Eu furtei o veículo. Está lá na minha casa. Aí eu me arrependo. Posteriormente, a consumação. E reparo o dano antes do recebimento da inicial. Compreendeu? Joia? Desistência voluntária e arrependimento eficaz, ponte de ouro. Arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal. Ponte de prata. Desistência voluntária e arrependimento eficaz está no artigo 15. Ponte de ouro. Arrependimento posterior está no artigo 16, ponte de prata. Vamos para o próximo tópico. Está aqui, ó. Crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal, ameaça, sequestro, cárcere privado e redução à condição análoga de escravo. Claro que esse crime é muito importante para quem vai prestar o concurso do MPT. Redução à condição análoga de escravo, artigo 149 do nosso Código. Leiam o artigo 149, preste atenção no tipo. Ele traz um crime em que o sujeito ativo torna a vítima seu servo de fato, já que o Brasil aboliu a escravidão, ninguém pode ser reduzido à condição de escravo, não existe este Estado de direito. Você pode ser reduzido à condição análoga de um escravo. Uma situação de fato que nós repudiamos. Leia o 149. Por que eu estou insistindo para você ler o 149? Porque trata-se de crime de ação vinculada. Só configura o delito do 149 se o agente agir praticando um dos 5 comportamentos anunciados no tipo. 3 comportamentos no caput, 2 outros comportamentos nos parágrafos. É um crime de ação vinculada. Você, para reduzir alguém à condição análoga de escravo, tem que praticar um dos comportamentos anunciados no tipo. 3 no caput, 2 nos parágrafos. Tá ok? Crime de ação vinculada. O próximo tópico do seu edital fala do furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita e estelionato. São crimes contra o patrimônio. E aqui eu quero fazer uma observação que eu faço questão de salientar para você não se surpreender na prova. O seu examinador, se ele resolver cobrar mudanças neste capítulo trazidas pelo pacote anticrime, não vai você pensar que vai conseguir anular essa questão porque o pacote anticrime veio depois de publicado o seu edital. Não. CNJ, por exemplo, tem uma resolução dizendo que as leis posteriores ao edital que alteram temas que já constam do edital podem ser cobradas no certame. Então, o pacote anticrime pode ser cobrado no seu certame nas alterações que ele fez a temas que já constam no seu edital.
E qual é o tema que eu acho que pode te surpreender? O estelionato. O estelionato diante do pacote anticrime. Estou falando da Lei 13.964 de 2019. O estelionato, artigo 171 do Código Penal, era perseguido mediante ação penal pública incondicionada. Esta era a regra. Apenas excepcionalmente dependia de representação da vítima, como, por exemplo, nas hipóteses do 182 do Código. Agora, com a Lei 13.964, mudou. A regra é a ação penal pública condicionada. Essa é a regra. E o próprio dispositivo, estou falando do parágrafo 5º do artigo 171, e o próprio dispositivo diz quando a ação penal é pública incondicionada. A regra é pública condicionada, depende de representação da vítima. Deixa de ser de ação penal pública condicionada e passa a ser de ação penal pública incondicionada em algumas situações do parágrafo 5º. Por exemplo, se a vítima for administração pública direta ou indireta, se a vítima for criança ou adolescente, se a vítima for pessoa com deficiência mental, se a vítima for pessoa com mais de 70 anos ou incapaz. Cuidado, a vítima não basta ser idosa. Para a ação ser pública e incondicionada, a vítima tem que ser idosa com mais de 70 anos. Veja o 171, parágrafo 5º com calma. Veja o 171, parágrafo 5º com calma. Tá ok? Bom, o próximo tópico do seu edital, crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E aqui você não pode confundir calúnia com difamação e injúria. Você não pode confundir esses três crimes: calúnia, difamação e injúria. A calúnia está prevista no artigo 138 do nosso Código. A difamação no artigo 139 e a injúria no artigo 140. Diferenças. Na calúnia, eu tenho a imputação de determinado fato previsto como crime sabidamente falso. Sabidamente falso. O fato nunca ocorreu, ou se ocorreu, eu estou imputando alguém que eu sei inocente. O fato nunca ocorreu, ou se ocorreu, eu estou imputando alguém que eu sei inocente. Então, acaba violando a honra objetiva, a sua reputação perante a sociedade. A sua reputação perante a sociedade. Percebam que na calúnia, olha que importante, percebam que na calúnia o agente acaba imputando determinado fato previsto como crime sabidamente falso, violando a honra objetiva. Não se confunde com difamação. Na difamação, eu também tenho a imputação de determinado fato, porém de um determinado fato desonroso, mas não criminoso. É desonroso, mas não criminoso. Aqui o agente também acaba violando a honra objetiva da vítima, a sua reputação na sociedade. Olha a diferença, eu já vou dar exemplos, olha a diferença. Se na calúnia eu tenho a imputação de determinado fato previsto como crime sabidamente falso, na difamação eu tenho a imputação de determinado fato não previsto como crime, mas desonroso. Não previsto como crime, mas desonroso. Viola a honra objetiva. Por fim, na injúria, eu tenho atribuição de qualidade negativa.
a atribuição de qualidade negativa, violando a honra subjetiva da vítima. Não mais a sua reputação no meio em que mora, mas a sua autoestima, sua dignidade, seu decoro. Então, a injúria, diferentemente da calúnia e da difamação, não tem imputação de determinado fato, e sim atribuição de qualidade negativa, violando a honra subjetiva. Vamos a alguns exemplos. Eu digo, fulano de tal é ladrão. Isso é calúnia, difamação e injúria. Fulano de tal é ladrão. Eu falo para você, sabe fulano? Fulano é ladrão. Isso é calúnia, difamação e injúria. Pessoal, não pode ser calúnia. Por quê? Porque eu não imputei determinado fato. Não pode ser difamação porque eu não imputei determinado fato. Eu estou atribuindo qualidade negativa a ladrão. Eu não estou imputando o fato, estou atribuindo qualidade negativa. Estou violando a honra subjetiva. O crime é de injúria. Diferente, se eu falar, sabe fulano, ele assaltou o banco X. Sabendo que ele não assaltou nada. Opa, aí é calúnia. Por quê? Porque eu estou imputando determinado fato previsto como crime sabidamente falso. Isso é calúnia. Isso é calúnia. Agora, se eu digo, fulana roda a bolsinha na esquina todos os dias. Isso é calúnia, difamação e injúria. Fulana roda a bolsinha na esquina todos os dias. Eu estou imputando determinado fato. Se eu estou imputando determinado fato, ela roda a bolsinha na esquina todos os dias, já não pode ser injúria. Porém, rodar bolsinha na esquina não é crime. Então não pode ser calúnia. É um determinado fato desonroso. Difamação. Foi vítima de difamação. Tá ok? Eu faço essa diferença, porque com base nesse quadro aqui, você já tem condições de responder perguntas do MPT envolvendo o assunto. Questões pretéritas trabalhando crimes contra a honra, você tem condições de acertar simplesmente com esse quadro que eu montei. Tá joia? Fique atento que o seu edital traz a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade. E aqui eu peço para você atenção ao artigo 1º, parágrafo 1º, que traz o elemento subjetivo do tipo, finalidade específica do agente, finalidade específica do agente. Fique atento a esse dispositivo. Fique atento ainda ao artigo 27, que pune como abuso de autoridade requisitar ou instaurar procedimento sem justa causa. E o artigo 30, que fala do dar início ou proceder à persecução penal, civil, sem justa causa ou contra a pessoa que sabe inocente. Vejam só, estes 3 dispositivos da lei de abuso de autoridades são dispositivos importantes. Tá ok? Eu quero encerrar esse nosso bate-papo fazendo um alerta que está lá no seu edital. No seu edital, você tem crimes contra a dignidade sexual. E lá nos crimes contra a dignidade sexual, você encontra tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual e o tráfico interno de pessoas para fim de exploração sexual. Está errado no seu edital. Está errado. Isso aqui está errado. Estes crimes já pertenceram ao título dos delitos contra a dignidade sexual. Já pertenceram, no entanto, não pertencem mais. Eles já pertenceram, hoje não pertencem mais. Hoje, o tráfico de seres humanos, os tráficos de seres humanos, não importa se internacional ou interno, o tráfico de seres humanos está no artigo 149A do Código Penal. É um crime contra a liberdade individual. Não pressupõe necessariamente fim de exploração sexual, mas eu posso ter outras finalidades.
O tráfico de seres humanos, que já foi um crime onde a finalidade era essencialmente sexual, agora a finalidade é bem mais ampla. Pode ser sexual, a finalidade pode ser remoção ilegal de órgãos, pode ser o trabalho reduzido à condição análoga de escravo. Então vejam 149 letra A. Vocês vão perceber uma vasta finalidade que pode animar o agente caracterizando o delito. Então preste atenção. Se o seu examinador perguntar se o tráfico de seres humanos está no título dos crimes contra a dignidade sexual, não, já esteve e não está mais. Se ele perguntar se esse crime pressupõe finalidade sexual, não. A finalidade sexual é uma das finalidades que pode animar o agente. Eu posso ter tráfico de seres humanos para o tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos. Tá ok? E olha que interessante. O 149A, ele trabalha de uma só vez o tráfico internacional e o tráfico interno de seres humanos. O tráfico transnacional, a competência da Justiça Federal. O tráfico interno, a competência da Justiça Estadual. Tá ok? Pessoal, assim eu trago alguns pontos aliados àqueles que eu já trabalhei com vocês nas pílulas. Eu acho que vocês têm material suficiente para detonar na prova. Tá joia? Boa sorte, conta comigo e até mais.